pode orientar, edificar, capacitar e aprimorar o teu ministério. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 2, versículos 12 ao 17. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 ao 17, diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço ou sacerdote e, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, então metia-o na caldeira ou na panela, ou no tacho ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote, tomando-o para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então ele dizia: não, porém hás de me dar, senão tomá-lo-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Agora nós vamos lá no verso de número 30 e 31, diz assim: portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, nós te louvamos por esta palavra. Entendemos que o Senhor tem algo importante para nos ensinar, que tudo aquilo que foi semeado como palavra profética para que possamos crescer, nós possamos nesta manhã de culto doutrinário receber em nome de Jesus, e de forma especial possamos entender e praticar, para que possamos, ó Deus, frutificar no teu ministério. Nós oramos e pedimos a permissão agora da transmissão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, um conceito muito importante da vida cristã é saber que não podemos simplesmente ser coniventes com o pecado. Podemos sim ser tolerantes com o pecador, mas jamais coniventes com o pecado. Deus, na sua palavra, nos ensina que o altar, o ministério, a igreja é algo muito sério. Nós não estamos envolvidos ou envolvidas numa missão qualquer.
e sermos testemunhas do seu reino. Se você observar desde Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre honrou aqueles que o honraram. Deus sempre abençoou aqueles que foram motivos e testemunhos de bênção. Aliás, nós podemos dizer aqui nessa manhã, neste culto doutrinário, Deus não leva apenas a sua missão a sério, mas principalmente o altar. Repete comigo: Deus leva muito a sério o seu altar. O altar de Deus, queridos irmãos e irmãs, não pode ser levado de qualquer maneira. Nós não podemos fazer pouco caso da obra de Deus. Deus é um Deus de excelência. Repete comigo: Deus é um Deus de excelência. Se você quer agradar a Deus, o seu ministério tem que estar voltado para a excelência. Se você ler os textos de 1 Samuel, todos os capítulos, você vai perceber que Deus tem uma preocupação com o altar e tem uma preocupação com aqueles e aquelas que ocupam algum ministério. Olha só e preste atenção atentamente no que o pastor está ensinando você nessa manhã. O ministério de Eli poderia ser muito mais bem sucedido se ele tivesse cumprido a vontade de Deus. Eli decidiu cobrir os pecados. Quando nós, queridos irmãos e irmãs, tentamos cobrir os pecados, tentamos fingir que a coisa não é conosco, tentamos fazer a nossa própria vontade, nós damos razões para o diabo destruir as coisas que Deus preparou para nós. Amados irmãos e irmãs, você pode depois compartilhar uma leitura na sua casa de 1 Samuel capítulo 3, verso 1 e o capítulo 4 de versículo 22. Em todo o tempo Deus pergunta para Eli: quanto vale o seu ministério? Às vezes, irmãos e irmãs, nós caímos no conformismo desde nos humilharmos para melhorarmos na obra de Deus. Nós queremos encobrir aquilo que estamos defeituosos para oprimir o nosso chamado. E isso é sério, porque Deus sabe até onde nós podemos ser melhores. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: Deus sabe até onde você pode servir melhor. Por isso que a necessidade de sermos cobrados no reino de Deus. Quando nós não somos cobrados no reino de Deus, o nosso serviço deixa de ser excelência. Quando nós deixamos, queridos irmãos e irmãs, o pecado encobrir o nosso serviço, nós não escolhemos mais servir a Deus como sacerdotes. Nós começamos agora a servir a Deus como pagãos. Olha para o seu irmão e diga assim: a obra de Deus, diga isso com coragem, é muito sério. Amados, ser cristão, ser cristã, ser servo, ser serva, ser um obreiro, ser um pastor, ser um sacerdote, ser um ministro, não basta apenas ser escolhido. Você precisa ter uma vida consagrada no altar de Deus. O chamado de Eli
era de ser levita, e Deus dá um privilégio para ele. A Bíblia nos mostra que o próprio Deus, isso não era comum, o separa para ser sacerdote e juiz. Repete comigo, ele foi chamado para ser sacerdote e juiz. Amados, como sacerdote, ele deveria cuidar das coisas do altar. Como juiz, ele deveria julgar aquilo que era santo e aquilo que era profano. Isso é muito sério, queridos irmãos e irmãs. Nós sabemos quando estamos em santidade na obra de Deus, e nós sabemos quando estamos em pecado. A verdade é esta, que como sacerdote e como juiz, ele deveria ter disciplinado aqueles que estavam em pecado. Nós não podemos ter medo e nem tampouco temer da disciplina. Eu aprendi com o meu pastor na época que ele diz assim: se você quiser aprender do jeito mais fácil, entra na minha disciplina, porque ai daquele que cai na disciplina do próprio Deus. Queridos e queridas, por conta disso, a palavra de Deus nos fala sobre os filhos de Eli, e a Bíblia chama e dá o nome de cada um deles. Um deles chamava Ofni e o outro se chamava Finéias. E é interessante dizer sobre isso porque a Bíblia nos mostra algumas realidades que ainda acontecem no meio da vida cristã e dentro das igrejas. Olha só o que a Bíblia nos traz como instrução. A Bíblia diz assim, que eles desprezavam a instrução de Deus para a congregação. Repete isso para a pessoa que está ao teu lado, fala assim: eles desprezavam a instrução de Deus para a congregação. Sabe o que significa isso? É quando a pessoa ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai ao coração dela, e ela diz que aquilo que está sendo pregado não é de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Você pode estar sendo um órfão, você pode estar sendo Finéias, você pode estar angariando o pecado sobre a sua vida. Numa segunda lição que eu aprendo nesse texto, que eles partilhavam entre eles e entre a família, entre o ministério. A Bíblia diz que eles faziam pouco caso dos elementos consagrados no altar. Amados, isso é muito sério. Nós não podemos brincar com a Santa Ceia. Nós não podemos tomar e comer, beber o vinho e comer o pão indevidamente. Nós precisamos levar a sério uma vida consagrada no altar. A Bíblia diz que eles comiam do pão, embriagavam-se do vinho, e aliás, havia menorá, o candelabro. Era a função do sacerdote manter a menorá, o candelabro aceso, e eles passaram a relaxar. E a Bíblia diz que uma das funções sacerdotais era não permitir que o candelabro se apagasse. Olha, queridos irmãos e irmãs, quando nós estamos indevidamente na obra de Deus, no altar de Deus, nós cometemos deslizes a ponto de apagar a chama do avivamento na vida das pessoas. Nós, desde aquecermos os nossos irmãos e irmãs, nós apagamos a chama. E foi isso que estava acontecendo. A Bíblia diz que eles não começaram, não levaram, melhor dizendo, a sério de manter o fogo aceso. Se você quer ter uma vida, querido irmão e irmã, na presença de Deus, mantenha a vida do seu irmão também na presença de Deus.
não seja você uma pedra de tropeço. O importante de falar sobre culto doutrinário é isso. A Bíblia diz assim, também, no terceiro momento, que eles passavam a desviar para si as ofertas que eram consagradas e depositadas pelos fiéis da congregação. Quando nós não cuidamos bem daquilo que Deus consagrou, Deus também não cuidará das nossas coisas. É recíproco. Eu preciso me manter como pessoa, como cristão, como sacerdote, responsável pelas coisas que Deus confiou na minha mão. Deus não é Deus de brincadeira. Pode olhar para o seu irmão e falar assim: Deus não é Deus de brincadeira. Fala para o seu irmão: Deus não é Deus de palhacice. Sorria para o seu irmão e fala: Deus não é Deus de qualquer maneira. Amados, não brinque com as coisas de Deus. Não brinque com as coisas do altar. Não brinque com as coisas que Deus lhe confiou como consagrada. Tudo que você está vendo nessa igreja depositado, foi depositado e consagrado pelos fiéis. E Deus honra quem é fiel. Olha só um outro ponto importante. A Bíblia diz assim, que eles passaram a desonrar as autoridades, a começar a seu pai. Isso é impressionante. Quem não é obediente dentro de casa, quem não é obediente dentro da igreja, não será submisso também a Deus. Não vem com história, choraminguela, balela, falar para mim que está cheio do poder do Deus. O princípio da sabedoria é a obediência. Comece lá dentro da sua casa. Seja um servo, uma serva de Deus. Seja lá no seu trabalho, um servo, uma serva de Deus. Seja dentro da igreja, um servo e uma serva de Deus. Não desonre a autoridade que Deus constituiu. Deus usufruiu do seu poder para dizer para Eli: Eli, você está sendo covarde, você não está impondo a autoridade que eu te dei. Querido, eu tenho muita cautela quando eu peço ministério para Deus. Quanto mais você pede ministério, mais Deus vai implicar a autoridade e responsabilidade espiritual sobre você. Pode olhar para o seu irmão e falar assim: Deus está falando com você nessa manhã. Deus abomina a obra sem santidade. Deus não aceita a obra sem santidade. Tudo que nós fizermos aqui, dentro dessas quatro paredes ou até lá fora, tem que expressar santidade. E um detalhe, queridos irmãos e irmãs: se Deus te põe por autoridade, não seja omisso, porque os pecados de Hófini e Finéias comprometeram o chamado de um sacerdote que Deus havia escolhido. Para vocês entenderem, queridos irmãos e irmãs, se observarmos atentamente os capítulos, como eu disse, de 1 Samuel, nós veremos que Hófini e Finéias eram pessoas influentes porque tinham liderança. A Bíblia nos mostra que eles eram pessoas de grande carisma, e eles usavam o carisma para induzir os outros. E é interessante que biblicamente a palavra de Deus nos mostra que de tal forma eles aliciaram a congregação a ponto de se prostituírem com as mulheres. Você acha que eles eram influentes? Eu tenho certeza. Você pode ler depois de 1 Samuel capítulo 2, verso 22. E o sacerdote vendo tudo isso, a Bíblia diz que ele chama a atenção, mas não
disciplina. E aqui tem um exemplo fantástico. Porque líder que é líder, ovelha que é ovelha, aceita a admoestação e se corrige. Eu escrevi uma frase recentemente, achei incrível, fui até elogiado por algumas pessoas, e essa frase diz assim: quem tenta salvar o lobo vai matar as ovelhas. É isso que aconteceu no texto bíblico. A Bíblia diz que os seus próprios filhos não deram atenção à admoestação do seu pai. O Senhor exige que o sacerdote dê disciplina. E disciplina, querido irmão e irmã, não é só falar. Disciplina exige autoridade. Fala para o seu irmão: disciplina exige autoridade. Mas não é só falar com gente. É tão pesado isso que Deus chama a atenção de Eli e diz assim: Eli, você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Às vezes, na tentativa de proteger, nós encobrimos o erro. Nós encobrimos o erro do marido, encobrimos o erro da esposa, encobrimos o erro dos filhos, encobrimos o erro da família, encobrimos os erros. E aí, querido, nós entendemos por que as portas não são abertas. A palavra de Deus é doutrinária nessa manhã. Se você quer que Deus mude alguma coisa na sua vida, honre a autoridade espiritual que Deus deu. Pastor, mas o que eles vão falar, o que eles vão dizer, o que eles vão me comprometer? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não seja omisso, não seja covarde. A história descreve que, por causa dos filhos de Eli, por causa do erro que ele comete, mais de 30.000 soldados morrem em campos de batalha. Olha para o seu irmão e fala assim: se você não corrigir os erros, você vai levar soldados ousados à morte. Eu tenho uma grande preocupação ministerial, querido. Essa igreja aqui, ela tem potencial para ir a mais de 1.000 membros. Mas nós precisamos sondar as nossas vidas. Nós precisamos avaliar aonde estão os nossos erros. Nós não podemos encobrir os nossos pecados, porque senão Deus vai comprometer a liderança deste povo. E é interessante, querido, que foi um peso de maldição terrível. E Deus ainda insiste, porque em meio à guerra contra os filisteus, a Bíblia diz assim, que na tentativa de se reconciliar com Deus, Hófni e Finéias pegam a arca da aliança. Grava isso: na arca da aliança não ia a glória de Deus. Fala para o seu irmão: na arca da aliança não estava a glória de Deus. Fala para o seu irmão: estava a promessa de Deus. Pastor, e a glória de Deus? Estava sobre os líderes. Mas quando eles pegam, usando roupas sacerdotais, afirmando que eram espirituais, a glória de Deus, no capítulo 2, verso 24 ao 36, diz que a glória de Deus se afasta do povo. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, a obra de Deus, o chamado, não é algo abstrato, é algo concreto. Ou você é, ou você não é. Ou Deus te chamou, ou Deus não te chamou. E não adianta, querido, eu sei difundir muito bem o que é santo e o que é profano, o que é talento
e o que é bom. Na visão profética, eles saem com a arca da aliança pensando que Deus iria com eles. E a Bíblia diz assim, que a arca da aliança é tomada, porque a glória do Senhor não estava mais na vida deles. Isso é muito forte. Preste atenção no que o pastor está te ensinando. No capítulo 8, verso 18, a Bíblia nos mostra que Deus faz uma chamativa, e Deus até ensina, dizendo o seguinte, no capítulo 15, verso 22 ao 23: Eli, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Olha para o seu irmão e fala assim: obedecer. Pode falar para o seu irmão e falar assim: obedecer é muito mais difícil do que sacrificar. Sabe, querido, nós estamos mudando algumas coisas da vida cristã. Nós estamos sacrificando e estamos tendo dificuldade para obedecer a Deus. Nós começamos a nos sacrificar no lugar de obedecer a Deus. E o que faz a glória de Deus permanecer na vida de uma pessoa não é o talento dela. O que faz a glória de Deus permanecer na vida de uma pessoa é a obediência. Se ele obedece, sim senhor, sim senhora, eu não posso, não consigo, não é o meu feitio concordar com isso, mas é meu líder, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu pastor. Sim senhor, eu estou aqui para te obedecer. Querido, se você não tiver essa capacidade, você vai viver uma mesmice evangélica, e o pior de tudo, querido, ou vai ser sustentado espiritualmente pelos outros e ainda vai de mala para o inferno. Infelizmente, eles não decidiram obedecer e foram para o sacrifício, e eles levaram quantas pessoas à morte? Fala para o seu irmão, fala assim: só 30 mil. Querido, tem muita gente indo para o inferno porque tem crente brincando de ser crente na igreja. Tem muita gente desqualificando a obra de Deus porque o nosso testemunho não é moral. Nós temos até sacrifício, mas não temos obediência. Isso é sério, Bíblia. Dentro dessa visão, queridos irmãos e irmãs, nós aprendemos na palavra de Deus, para você entender, a mulher de Finéias, quando soube que a arca de Deus, a arca da aliança, havia sido roubada, olha só, ela tem um filho prematuramente. E sabe qual o nome que ela dá ao filho dela? Ícaro. Fala para o seu irmão, fala assim: não deixe isso acontecer na sua vida. Ícaro no hebraico, ou Iacabo, significa a glória de Deus se foi. Grava isso que eu quero te dizer, querido. Ela gera um fruto sem glória. Anota aí. Ela gera um fruto sem. Ela gera um fruto sem. Olha para o seu irmão e fala assim: tem glória de Deus nos seus frutos? Tem gente sim, queridos irmãos e irmãs, que presta serviço na obra de Deus, tem até frutos, mas não tem glória. Nós fomos chamados por Deus para gerar frutos em glória. Aleluia. Nós fomos chamados por Deus para gerar frutos que fazem a diferença. Infelizmente, irmãos e irmãs, os frutos sem glória só trazem maldição, só trazem problemas, só trazem derrotas, só trazem vergonha.
Olhando para nós mesmos, eu tenho que analisar quais são os meus frutos. Se os meus frutos têm atraído a glória de Deus, ou têm afastado a glória de Deus. Pastor, como eu sei que a glória de Deus está na minha vida? Quando a glória permanece, quando a glória ela me acompanha, quando eu estou sendo confrontado, a glória de Deus está sobre mim. Quando eu estou sendo acusado, quando eu estou sendo intimado, quando eu estou sendo colocado em teste, eu consigo dizer que pecado é pecado, sacrifício é sacrifício e obediência é obediência. Eu me lembro que muitas vezes, irmãos e irmãs, e isso acontece muito dentro das igrejas cristãs, rebeliões contra líderes, difamações contra líderes, pessoas que dizem que estão vivendo o Evangelho, mas estão cheias de si mesmos e fora da graça. A glória de Deus se afasta delas. E a pergunta é: por que Deus faz com todo mundo e não está fazendo comigo? Os filhos do sacerdote deixaram de ser vistos por Deus como sacerdotes. Isso me pesa, querido. Deixaram de ser vistos como ungidos de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim: você está entendendo? Tinham tudo para serem instrumentos poderosos na mão de Deus. E Deus olha para eles e diz: vocês não me servem nem para serem descrentes. Um pagão para Deus é pior do que um descrente. Um infiel para Deus é pior do que um descrente. Amados, amadas irmãs, preste atenção no que o pastor está ensinando neste culto de doutrina. Custe o que custar, seja fiel a Deus. Não seja fiel a si mesmo, aos seus próprios ideais, aos seus próprios objetivos, porque Deus te enxerga. Deus sabe muito bem quem é fiel, e Deus sabe identificar quem é pagão. Amados e amadas do Senhor, certamente Deus, Ele não vai parar a obra por causa dos infiéis. Repita comigo: Deus não vai parar a obra por causa dos infiéis. Olha para o seu irmão e fala assim: seja fiel. Olha para o outro irmão e diga assim: seja fiel. Fala: Deus não vai parar a obra. Deus não vai parar a obra por causa dos infiéis. Querido, quando eu sei que eu sou fiel? Quando o meu fruto tem glória. Quando o meu fruto produz vida. Quando o meu fruto não atrapalha, quando o meu fruto não maltrata, quando o meu fruto não divide, o meu fruto tem que ter glória. Olha só a visão profética nesse texto. Deus não vê coragem de mudar. Deus não vê coragem de mudança nele. Amados e amadas, quando eu falo que eu estou cheio da glória de Deus, isso implica uma relação de intimidade com Deus e de coragem. A Bíblia nos mostra porque Eli decidiu encobrir os pecados vistos na congregação, ou seja, ele não ousou mudar as coisas erradas. Às vezes nós estamos, irmãos e irmãs, na tentativa de achar que vamos ofender alguém, nós não ousamos falar para ela que ela tem que mudar naquilo ou naquilo. E nós deixamos a coisa acontecer. E um detalhe: é bom que isso está sendo gravado em DVD e vai para a internet, e é para todos os pastores e líderes saberem do que eu estou falando aqui. É melhor você
ir e consertar do que muita gente que diz assim: eu vou colocar na mão de Deus. Olha bem para mim. Sabe qual era o desejo, meus jovens, minhas jovens, meus irmãos, minhas irmãs, homens e mulheres, crianças desta igreja? Você sabe qual era o desejo de Deus frente à situação dos filhos de Eli? A Bíblia diz, prestem atenção aqui, prestem atenção em mim. A Bíblia diz, preste atenção, que a intenção de Deus era tirar a vida dos filhos de Eli. Olha para o seu irmão e fala assim: meu Deus, tenha misericórdia. Cuidado quando você vê alguma coisa errada e você diz assim: eu vou pôr você na mão de Deus. Sorria para o seu irmão. Ah, já falei muitas vezes, está na mão de Deus. Cuidado. Entendeu? Sabe por quê, querido? Você pode estar brincando dentro da igreja, mas Deus não está brincando com você. Você pode estar brincando de ser crente, mas Deus não está brincando com você. Então, olha bem para mim. Antes de colocar na mão de Deus, use a sua autoridade. Isso é ponto doutrinário. Use a sua autoridade. Não brinque de ser crente. A palavra de Deus diz que era desejo de Deus exterminar os filhos de Deus. E ele não usa da autoridade. Então o povo coloca na mão de Deus. Aí Deus decide tomar uma atitude. Já estamos ensinando a minha palavra. Como culto doutrinário, eu quero dizer para você: leve a obra de Deus a sério. E antes de colocar na mão de Deus, tome a decisão de corrigir você. Deus olha e diz o seguinte: já que ele não ousou mudar aquilo que estava errado, então eu vou levantar alguém que haja com justiça. Querido, pode falar para o seu irmão assim que está do seu lado, fala assim: eu não quero que Deus substitua você. Eita, Bíblia abençoada. Deus olha no ventre de uma mulher chamada Ana e diz: já que Eli é covarde, não tem autoridade nem sobre os seus filhos, nem sobre a sua casa, estão pecando, usando vestes sacerdotais sem nenhum tipo de necessidade, usurpando da minha santidade. Então agora eu vou levantar alguém para substituir. E Deus levanta no ventre de Ana um moço chamado Samuel. Aleluia. E com 12 anos, grava isso, Samuel ouve a palavra de Deus. A Bíblia me revela que naqueles dias a palavra de Deus era muito rara. Fala para o seu irmão, fala assim: você está ouvindo Deus falar com você? Pode dizer para o seu irmão, diga assim: se ela está rara, porque tem alguma coisa errada no seu altar. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Aprenda uma coisa, queridos irmãos e irmãs. Melhor, duas coisas: culto doutrinário. Samuel cresce na presença de Deus, é oferecido a Deus, e ele permanece no lugar de segredo do Senhor, que era o altar.
E a Bíblia diz que ele já era muito velho. E Samuel, com 12 anos, fala para o seu irmão: 12 anos. Diga para o outro irmão: 12 anos. Fala assim: Samuel era mais crente do que muitos. Samuel, com 12 anos, levava a coisa a sério, meu irmão. E a palavra era rara, e Deus fala com Samuel. Grava isso, anote isso, por favor, preste atenção, não conversa. Duas coisas importantes. Quando Samuel ouve a voz de Deus, ele procura o seu líder. Repete comigo: ele procura o seu líder. Amados, quer interpretar a voz de Deus? Procura o seu líder. Não vai procurar qualquer onda de doutrina por aí, não. Vai procurar o seu líder. E ele ouve uma vez, procura o seu líder. Ouve a segunda vez, procura o seu líder. Ouve a terceira vez, procura o seu líder. Samuel sabia o que era sacrificar, e Samuel sabia o que era obedecer. Ele falou: a minha função de sacrifício está aqui. Ouvi Deus falar, vou procurar o meu líder. Ele não procurou qualquer pessoa. Quando ele procura o líder, a Bíblia diz assim: que Samuel agora está apto e aprovado, como obreiro aprovado por Deus, para ser sacerdote do templo. Amados, toda pessoa que é obediente, Deus eleva o grau de espiritualidade e unção na vida dele. Quer crescer na vida cristã, meu irmão? Quer crescer na vida cristã, minha irmã? Não siga do seu jeito, siga do jeito que a palavra de Deus ensina. Encerrando essa palavra, os filhos de Eli morrem, e quando Eli soube que Israel havia perdido a arca da aliança, acredito eu que deve ter dado um infarto nele, e ele também morre. As últimas lições que eu quero trazer nessa manhã para você são estas. Deus não muda a nossa história nos dando apenas palavras positivas. Deus nunca vai falar aquilo que você quer ouvir, queridinho. Deus sempre tem uma forma exata de falar. Olha para o seu irmão e fala assim: Deus sabe como você pode ouvir. Quando Deus quer corrigir alguma coisa, Ele usa repreensão e conselho. E eu acho lindo quando uma ovelha está apta para ser repreendida. Ela baixa a cabeça e fala: sim, Senhor. O conselho de Deus para Samuel foi esse: vai procurar o seu líder. E Samuel, melhor, ele interpretou dizendo: quando Deus te chamar outra vez, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pode falar para o seu irmão, diga assim: Deus só fala com servos. Olha para o outro irmão, diga: Deus só fala com servos. Queridos e queridas, toda pessoa ungida triunfa. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Toda pessoa ungida nasce para triunfar. Eu não acredito que eu sou ungido e eu não vou triunfar. Eu fui ungido por Deus para triunfar. Agora tem um detalhe: quando eu dou legalidade ao pecado, mesmo sendo ungido, eu dou legalidade a quedas na minha vida. Uma brecha entra na minha vida e começa a crescer. E eu quero deixar claro para vocês, queridos: nós até geramos frutos, mas frutos sem glória.
Anota isso na sua Bíblia. Você não foi chamado para dar frutos sem glória. Você foi chamado para dar frutos em glória. Por isso, queridos irmãos e irmãs, ninguém pode servir a Deus vivendo em pecado. Abra sua Bíblia comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 3, verso 11. Provérbios, capítulo 3, versículo 11. Todos encontraram? Amém? Olha o que Deus diz na sua palavra: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades na repreensão. Sabe o que significa isso, enfadar na repreensão? É aquela pessoa que, quando é repreendida, ela não aceita a repreensão e sai falando sobre a repreensão que levou. Isso é muito importante vocês gravarem. Filho meu, não rejeites a disciplina. Repete comigo: eu não posso rejeitar a disciplina. Querido, ninguém pode servir a Deus vivendo em pecado. Talvez você diga assim: pastor, mas só aconteceu com Eli? Não. A Bíblia fala que o filho de Adão, chamado Caim, também caiu. A Bíblia fala de Isaac, que teve um filho chamado Esaú, também caiu. A Bíblia fala sobre os filhos de Samuel, em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 ao 3, os próprios filhos de Samuel também caíram. A Bíblia fala sobre o filho de Davi, chamado Absalão, que também caiu. A Bíblia fala sobre Ezequias, o filho dele, chamado Manassés, que também caiu. E é interessante, querido, que Deus agora nos chama a atenção, dizendo: será que nós estamos usando a autoridade de Deus para não permitir que o pecado entre na nossa casa? Para que o pecado não entre na nossa igreja? Para que o pecado não entre na nossa vida? Enfim, Deus não separou eu e você para um cargo. Deus nos separou para um ministério. Eu acho que nem todo mundo entendeu ainda. Deus não me separou para um cargo dentro da igreja. Deus me separou para um ministério. Você não foi separado por Deus para exercer um cargo. Você foi separado por Deus para cumprir o ministério. E não se assuste com o que eu estou te dizendo. Se você for covarde e não disciplinar, não libertar as pessoas do pecado, Deus está levantando uma outra pessoa para te substituir. Diante dessa palavra, eu encerro dizendo: sacerdote fiel é sinônimo de casa fiel. Homem de Deus fiel é sinal de família fiel. Mulher de Deus fiel é sinal de família fiel. Filhos fiéis é sinal de família fiel. Obreiros e obreiras fiéis é sinal de igreja fiel. Querido, eu não estou aqui para brincar de ser crente. E eu encerro ministrando para você. Quer saber se Deus está nessa causa com você? Veja se os seus frutos têm glória. Se não tiver glória, meu irmão, é na hora, é
na Santa Ceia do Senhor, você dizer: Deus, eu não quero mais produzir frutos sem glória, eu quero que os meus frutos sejam cheios da tua glória. Vamos colocar então em pé, querido. Quero que os nossos obreiros e obreiras se preparem.